Olá, olá, meus amigos, meus colegas. Vamos à quarta parte da nossa aula, descomplicando o exame nutrigenético. Então, vendo como que isso pode, no nosso dia a dia, realmente mudar a nossa prática clínica. E aqui a quarta parte, a gente vai começar falando sobre essa parte da matriz, que é comunicação. E aqui na comunicação, a gente começa com hipotireoidismo. Então, isso está falando em relação à predisposição à produção insuficiente de hormônios tireoidianos. Resultado em laranja ou vermelho indica maior predisposição. Então vejam que esta paciente aqui tem uma predisposição um bocado alta. Então a recomendação é avaliar TSH, T4 livre, T3 livre, uma vez que polimorfismos nessas enzimas de 1 e 2 pode resultar em menores conversões ou menor conversão de T4 em T3, né? Então, aqui tem vários genes ligados a hipotireoidismo, vejam, não só as desiodases, mas também o gene da tireoglobulina, da tireoperoxidase, do receptor de TSH e alguns outros genes que trabalham de forma interativa nesse processo. Então, aqui vai uma avaliação para o risco da doença. Isso tem fechado bastante já com os meus pacientes. Aqui, então, agora a avaliação de risco de hipertireoidismo, então, tá? Resultado em laranja ou vermelho, maior tendência. Isso aqui, no caso, tem uma tendência bastante baixa. Se fosse uma tendência alta, a recomendação seria avaliar o TSH, T4 livre e anticorpos contra o receptor de TSH, também chamado TRAB, que podem ser, então, necessários, já que tem casos de hipertireoidismo autoimune, certo? Aí, claro, complementa com aquilo que a gente viu lá no início do painel, aquilo que a gente viu a parte de autoimunidade. Lembram que defesa e reparo ela era inflamação, alergia e autoimunidade. Lá tinha a parte de doença tireoidiana autoimune, diabetes tipo 1, tudo que era autoimune. Aqui a gente vê a parte do risco da doença do hipotireoidismo e do hiper por si só. A gente tem ainda a parte de resistência glicocorticoide, que eu não tive ainda muita experiência clínica com isso, mas em laranja ou vermelho indica maior resistência à ação do mesmo, ou seja, a ação dos glicocorticoides, e isso isso pode valer para doenças autoimunes também, em que o indivíduo não tem uma boa resposta ao seu próprio cortisol. Então, pode dificultar a ação anti-inflamatória endógena natural que o cortisol tem. E aqui, em resposta ao hormônio do crescimento, o resultado em laranja ou vermelho indicam maior resposta ao GH. Então, isso aqui é mais para quando tem terapia com o hormônio do crescimento, para, por exemplo, adolescentes, adultos jovens, mas em geral, adolescentes e início da adolescência, né? Que estão naquela fase de vamos tentar a terapia com o GH ou não. Então, isso pode ajudar a saber se esse indivíduo vai ter uma boa resposta ou não. Tem também aqui a genética do hiperparatireoidismo. Então, a alteração das paratireoides tem uma questão genética envolvida ou não. E em laranja ou vermelho, maior tendência à produção excessiva do paratormônio, PTH. Recomendações: verificar as necessidades genéticas de cálcio, vitamina D, magnésio e fósforo, bem como seus níveis séricos e complementar com alimentos ou suplementos se necessário. Então isso aqui, vocês vejam que os tratamentos em geral nos remetem lá para a parte nutricional, que é a parte final do nosso teste, ou muitas vezes vão para lá, né? Por exemplo, aqui, finalizando essa parte tireoidiana, conversão do T4 em T3. Então, indicação em laranja ou vermelho indica pior conversão em T3, que é, como nós sabemos, a principal forma ativa dos hormônios tireoidianos. Então, isso é o polimorfismo da DIO2, a desiodase tipo 2, que é a principal enzima que converte no nível de fígado e rins a produção então, do T4 em T3, ou seja, a principal enzima responsável por manter os níveis séricos de T3 disponíveis para todos os tecidos. Então, verifique nesse laudo se existe uma necessidade aumentada, normal, etc., dos nutrientes envolvidos na função da DIO2, como ferro, zinco, glutationa, manganês e outros, tá? Bom, então, daí nós passamos de comunicação para integridade estrutural. Em integridade estrutural, começamos com acne, então, resultado em laranja ou vermelho indica maior suscetibilidade a acne, certo? Então aqui, inclusive,
TGF beta 2, que está envolvido no crescimento, na hiperkeratose, no crescimento excessivo dos folículos, digamos assim, no desenvolvimento deles. Então, aqui indica esse indivíduo uma tendência genética aumentada para acne. Temos também aqui a densidade mineral óssea. Resultado em laranja ou vermelho indica um maior risco genético de ter uma menor densidade óssea. Então, esse indivíduo aqui, que a barrinha preta está bem no início, ele não tem geneticamente uma tendência à osteoporose. O que não indica que não possa ter, obviamente. Imagina uma pessoa que não fizer atividade física, que não tiver vitamina D, que não tiver cálcio na dieta, que não tiver nada. Obviamente que ela perde osso, mas ela está muito mais protegida do que alguém com risco lá em cima. E alguém com risco lá em cima, às vezes mesmo com todos os cuidados, vai ter uma densidade óssea um pouco pior. Então a recomendação é avaliar os níveis de PTH, de vitamina D, de cálcio urinário, de magnésio, fazer uma densidade mineral óssea já após o término da puberdade, para se determinar o pico de massa óssea que foi atingido. Se vocês fizeram num bebê, por exemplo, que eu tenho feito já em pacientes meus como bebês, tá? A gente vai ter que e tem uma tendência genética, uma densidade óssea menor, vocês vão ter que se preocupar muito com esses fatores todos aqui. E já programar uma densidade mineral óssea para precocemente, tá? Nutrientes como vitamina K1, vitamina K2 e MK7, magnésio e todos aqueles envolvidos na síntese do colágeno, e aí vai silício, manganês, vitamina C, etc., são também fundamentais na saúde óssea. Certo? Então, aqui, muitos elementos a serem avaliados. Temos também a avaliação de síntese do colágeno. Então, em laranja ou vermelho indica uma síntese reduzida de colágeno. Então, aqui, esse aqui tem uma síntese normal, tá? Então, são os colágeno 11A1, 1A1 e 3A1. E degradação de colágeno. Em laranja ou vermelho, presença de polimorfismos associados à degradação aumentada. Então, esse aqui, no caso, os polimorfismos não foram encontrados. Então, aqui são as metaloproteinases as matrix metaloproteinases de matriz, que são quem degradam a matriz extracelular, né? Inclusive o colágeno. Então, imagina se o indivíduo tem aqui uma síntese diminuída lá no vermelho e uma degradação aumentada lá no vermelho também. Aí o que vai acontecer com a pele, o que vai acontecer com os tendões, com a elastina, né? com os tendões e ligamentos desse indivíduo. Né? Vamos aqui agora à parte mental emocional. E aqui tem uma análise bem interessante, que é a capacidade multitarefa menor. Olhem só. Frequentemente as pessoas multitarefas sofrem de déficit cognitivo, ou seja, têm menor capacidade de selecionar informações irrelevantes e prestar atenção nas relevantes, tendo um pior gerenciamento de memória, e isso pode levar a estafa física, estresse e insônia. Resultado em laranja ou vermelho indica suscetibilidade a uma menor capacidade multitarefa. Então, esse indivíduo aqui é aquele indivíduo que só consegue fazer uma coisa de cada vez. Não peça para ele 2 tarefas, que essas tarefas não serão bem feitas. Claro que tem pessoas sem esse polimorfismo e que estão sobre quadros de estresse, sobre quadros de ansiedade intensos e que não vão conseguir fazer muitas tarefas, mas se corrigirem isso, conseguem, tá? Mas esse aqui, com esse polimorfismo de DRD2, que é o receptor de dopamina tipo 2, tem essa capacidade diminuída. Do contrário, com outra versão, eles têm uma capacidade ótima. Então, nesse caso, esses pacientes aqui, com esse polimorfismo aqui indicado já em vermelho, é recomendado suplementar tirosina. Então, tirosina é o aminoácido a ser pensado aqui. E aí vocês vão ver, esse mesmo polimorfismo de DRD2, ele está associado a quadros compulsivos, ele está associado a vícios, ele está associado ao uso de drogas, ele está associado à depressão, ok? Então, claro que nesses outros casos, mais elementos conjuntamente contribuem, não é só ele
isoladamente, mas é também levado em consideração. Então, isso deve ser presente. Então, quando aparecer isso aqui, esse risco aqui em laranja ou vermelho, e o indivíduo tiver uma capacidade de multitarefa baixa, já pensem que é aquela pessoa, vocês pensam, o meu marido é assim, ele está vendo futebol, ele só está assistindo futebol. Você vai falando com ele, ele ele está grudado na televisão. Ou se ele está lendo o jornal, ele só lê o jornal. Ele fica só, concorda com tudo que você fala. Ok? Enfim, então isso é aquela característica bem importante. Quando ela tenta lidar com muitas coisas, leva a estresse. Ainda mais no mundo de hoje, que é um mundo multitarefa. Ok? Vamos lá. Aqui temos ainda transtorno de déficit de atenção com corantes alimentícios. Então, o resultado em laranja ou vermelho indica uma maior suscetibilidade. Essa é uma enzima que está envolvida na degradação da histamina também, tá? É uma N-metiltransferase envolvida na degradação da histamina. Então, o consumo de corantes alimentares, como a amarelo-tartrazina, está envolvido em muito mais TDAH nessas pessoas com esse polimorfismo aqui, certo? Temos aqui ainda ansiedade, então tendência em ser uma pessoa ansiosa pode ser influenciada por polimorfismos de diversos genes. O gráfico ao lado mostra a predisposição em desenvolver essa condição, ou seja, quanto mais em laranja ou vermelho, maior a chance de desenvolver essa condição. E aqui a gente tem BDNF, o NGF, que é o Nerve Growth Factor, o MAO-A, que está envolvido na degradação de neurotransmissores, né, na síntese e degradação, e TPH2, que é triptofano hidroxilase, então está envolvida em síntese de serotonina. Então a gente está vendo aqui genes associados ao cérebro, a neurotransmissores, a nervos, né, e a síntese de serotonina. Então, o efeito combinado disso aqui é que nesses indivíduos a situação está pior. Então pensem, por exemplo, uma suplementação com 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, né, para tentar ultrapassar o bloqueio da triptofano hidroxilase. Pensem em zinco e vitamina D, que são essenciais para o NGF. Então vocês vão ver lá no final o que isso tem a ver. Vejam, esse mesmo indivíduo tem uma alta tendência à depressão. Então, resultado em laranja ou vermelho, maior predisposição genética à depressão. E aqui a gente vê alguns desses genes já comentados, como BDNF também, como MAO-A. Mas aí entram genes antioxidantes, como o GPX4, entra SOD2, entra da serotonina também, 5-hidroxitriptamina, que está aqui, 5-HTT, né? Entra a degradação de adenosina, ou ADORA2A, por aí vai, né? Então, não é o objetivo que vocês saibam cada gene, mas sim que a gente use o score genético. E lá no final a gente vai ver que nutrientes têm que ser tratados especificamente. Aqui a gente ainda faz um teste para o benefício da passiflora. Eu acho que já tinha aparecido antes, mas eu coloco de novo nessa parte do teste só para ficar próximo daquilo que estava antes. Então, o resultado em laranja ou vermelho indica o maior benefício do uso da passiflora. Então, nesse caso, o polimorfismo que esse indivíduo tem não foi identificado. Camomila, sim. Resultado aqui é um outro exemplo de um outro paciente. Resultado em laranja ou vermelho indica um maior benefício. Então, para esse indivíduo, não é tão benéfico o uso da camomila. E se isso tivesse aumentado lá para o laranja ou vermelho, seria um indivíduo mais sensível ao glutamato monossódico, ok? E então, porque os polimorfismos de degradação do glutamato, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, GAD1 e GRIA3, certo? Então, quando o indivíduo tem esses polimorfismos, indica então uma caso em laranja ou vermelho, menor tolerância ao glutamato. Então aqui a gente tem que avaliar os nutrientes associados com essa degradação do glutamato em GABA, da conversão do glutamato em GABA, como B6, magnésio, e cruzar com os polimorfismos já que vão ser vistos depois. Ok?
impulsividade. Então, resultado em laranja ou vermelho indica maior tendência à impulsividade e também aqui anorexia nervosa. Resultado em laranja ou vermelho indica maior risco de anorexia, certo? Vamos entrar agora aqui em sono e relaxamento e eu vou abordar isso como a última parte dessa nossa quarta parte da nossa aula. Então, latência do sono. Então, resultado em laranja ou vermelho indica um maior período. O que é esse período? Latência do sono é o período que um indivíduo leva para iniciar o sono após deitar-se. Então, quando dá vermelho, é que a latência é longa, ou seja, aquela pessoa que demora para iniciar o sono. Tá? Então, se deu aqui bem para a esquerda, bem no verde, ou pelo amarelo, é porque ela tem uma latência curta, é a pessoa que dorme mais rápido. Certo? Aqui temos a necessidade de horas de sono. Resultado em laranja ou vermelho indica necessidade de menos horas de sono. Esse menos não baixa de 6 a 7 horas, ok? Quem dá lá no vermelho pode até ficar bem com 6 a 7 horas, não é menos que isso, ok? Em geral está na faixa de 6 a 7 horas de sono, certo? E aqui última parte analisada, pelo que eu me lembro é a última, dessa parte aqui é melatonina. Então, benefício do uso da melatonina. Resultado em laranja ou vermelho indica um maior benefício. Eu vou agora aqui ler essa recomendação, que eu fiz ela de forma bem detalhada para vocês entenderem o que está aqui aparecendo. Ó, zinco é cofator dessa enzima ADA, que é codificada pelo gene ADA. Então, garanta níveis ótimos para uma máxima atividade da enzima. Então, se isso aqui tivesse aqui para o final, era provável que esse indivíduo tinha algum polimorfismo de ADA. Continuamos. Cafeína, que é a adenosina desaminase, tá? Cafeína ocupa o lugar da adenosina, impedindo sua ação, melhorando a sensação de letargia matinal que estes indivíduos podem ter. Magnésio promove melhora da sensação de energia após despertar nos indivíduos com este genótipo. Camomila e passiflora também podem ser interessantes, uma vez que permitem um sono mais longo e, assim, mais tempo para a adenosina ser degradada. Eu vou explicar tudo isso de novo, tá? Sugerimos avaliar os níveis séricos de zinco e magnésio, bem como a necessidade genética dos mesmos e otimizar conforme as recomendações lá do final do teste. Então, vamos lá. Polimorfismo dessa ADORA2A que fazem com que o indivíduo tenha uma degradação lenta da adenosina. E o que acontece? É aquela pessoa que acorda de manhã e não acordou. Ela acorda e continua muito cansada. Essa pessoa, ela pode se beneficiar da melatonina, porque ela vai aprofundar mais o sono e pode fazer o ciclo de forma mais adequada. Ela pode se beneficiar da cafeína, porque a cafeína vai ocupar o lugar da adenosina, impedindo sua ação e melhorando essa sensação de letargia matinal. Olha só. Magnésio pode melhorar a sensação de energia após o despertar também nos indivíduos com esse genótipo, porque também é cofator dessas enzimas aqui. Então, pode precisar de mais zinco e mais magnésio. Outra, camomila e passiflora podem ajudar que o tempo de sono seja mais longo. E aí dá tempo de degradar a adenosina durante o sono. Isso é bem importante. Porque se essa pessoa acorda antes, ela vai acordar muito cansada. Então, essa pessoa é aquela que deveria acordar sem despertador. Entenderam? Então, lembrei que tem mais alguns genes depois aqui. Umas condições, não genes. Então, essa pessoa aqui,
deveria acordar sem despertador, porque garante que ela fez todos os ciclos e degradou a adenosina. Quando ela acorda com o despertador, ela está com a adenosina alta e letárgica, ela tem que tomar café. Então, se essa pessoa acordar sem despertador, já resolveu o problema dela. Se ela tomar um chá de camomila ou passiflora, ajuda ela a dormir um pouco mais, mas se ela botar despertador, não adianta. Então, ela poderia tomar melatonina e acordar sem despertador. Aí vai ser a garantia que ela vai funcionar no melhor possível. E zinco e magnésio em quantidades adequadas. Então, estão aqui as coisas que podem ajudá-la. Zinco, magnésio, cafeína. Vocês sabem que eu tenho inúmeras ressalvas contra a cafeína, mas aqui eu saliento que ela pode ser interessante. Então, se bem usada, pode ser eficiente. Chá de camomila e folhas de maracujá. Chá de maracujá seria, obviamente, ao deitar. Cafeína ao acordar. E zinco e magnésio não tem horário, tem que tomar o dia inteiro. Como se usa habitualmente, 2 ou 3 vezes ao dia, para estar lá na célula na hora já funcionando bem, né? Então aqui a passiflora que eu acabei de falar. Vejam que está lá o GAD1 e o GRIA3. Resultado em laranja ou vermelho indica o maior benefício do uso da passiflora, tá? Então, lembra aqui, ó. Centelha asiática estimula a GAD e é uma ótima opção para modular este SNP. Melissa officinalis, que inibe a degradação do GABA pela enzima GABA transaminase, também pode ser muito útil. Olha só. Então, a gente tem aí uma enzima que é a GAD, que é a glutamic acid descarboxilase, codificada pelo gene GAD1. E aí o que acontece? Converte o ácido glutâmico em GABA. Tá? Depois tem a GABA transaminase, que degrada o GABA. Então o que a gente quer aqui é ter mais GABA, que é o calmante. Em geral, o que a gente quer é mais GABA, que é o calmante. Então a melissa bloqueia essa segunda parte. E a centelha asiática estimula a primeira. Então, se tu põe a centelha, tu estimula a primeira enzima, que converte ácido glutâmico em GABA, e a melissa bloqueia a segunda. Então, olha só, centela asiática aqui, melissa aqui. E aí vai ter aumento de GABA, diminuição de ansiedade. Passiflora tem esse mesmo efeito. Então, se o indivíduo estiver em laranja ou vermelho. Se ele não está, gente, não adianta fazer nada disso. Ele pode ter um benefício, mas ele é muito menos sensível. Sabe aquela pessoa, eu tomo chá assim, não me funciona muito, não me deixa mais calma. Não me acalma esse chá, não me deixa mais calmo. Agora aquele, nossa, eu tomo e para mim faz um efeito fantástico. Eu tomo e tenho um sono desgraçado, eu fico super calmo, parece que estou chapado. Entenderam? Tá aqui, variação genética nesses genes. Cronotipo matutino. Então, olha só, nos indivíduos com cronotipo matutino, o pico de produção de melatonina ocorre antes da meia-noite. São indivíduos que precisam ir para a cama cedo e são mais ativos nas primeiras horas do dia. Em geral, dormem, eu colocaria, deveriam dormir entre as 22 e as 6 da manhã, então, totalizando 8 horas. De acordo com o Instituto Nacional de Melatonina, 25% da população é matutina. Resultado em laranja ou vermelho indica uma maior tendência a esse cronotipo, como é o caso já desse indivíduo aqui. Vejam já o cronotipo noturno, são os indivíduos, ó. O pico da melatonina acontece mais tarde, às 6 da manhã. Não tive ninguém ainda com isso. São aquelas pessoas que rendem melhor à noite e precisam prolongar o descanso até o início da manhã. Eu atendi um paciente para qual solicitei esse exame agora, justamente por causa disso, porque ele veio me dizer que ele precisa dormir ao redor das 3 da manhã e aí ele dorme super bem. Vamos fazer o teste e descobrir se isso é verdade ou é apenas uma indução pela luminosidade. Por quê? Porque também existem pessoas muito sensíveis à luz e outras pouco sensíveis à luz, certo? Que bloqueiam muito bem a sua melatonina. Eu quero identificar isso exatamente para colocar no teste também aqui. Então, o resultado em laranja ou vermelho indica a tendência de possuir o cronotipo noturno, não é o caso deste paciente. E insônia com cafeína, já tinha aparecido antes também, indicação em laranja ou vermelho indica a probabilidade de ter insônia induzida pela cafeína, não é o caso. Certo? Fazemos nosso break e continuamos na
quinta parte da nossa aula falando sobre exercício e depois finalizamos com nutrição. Grande beijo e até mais.